Hoje também está tendo culto na nossa igreja é a Assembleia de Deus, Ministério Jerusalém, Congregação Peniel, lá no bairro Jardim Franco, mas pedi autorização ao pastor me liberou. Confesso que não é costume sair para pregar, estou começando agora, então os irmãos me perdoem o nervosismo, mas estou aqui para cumprir o ídolo do Senhor, né? E me encontro muito feliz, muito grata ao pastor pelo convite, pela confiança, a sua esposa, me encontro muito alegre. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Mateus. Vou abrir suas Bíblias, o livro de Mateus, capítulo 25. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Mateus 25, versículo 14 e o 15. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Mateus, capítulo 25, versículo 14 e 15. A minha tradução é um pouco diferente, mas os irmãos conseguirão me acompanhar. E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Os irmãos podem se assentar? Amém. O livro de Mateus faz parte dos 4 evangelhos de Jesus Cristo. E os 4 evangelhos de Jesus Cristo é Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu posso dizer que é os principais evangelhos da Bíblia, porque vai relatar sobre a história de Jesus, sobre toda a trajetória de Jesus. Então nós vamos ver nos evangelhos sobre o nascimento de Jesus, sobre os milagres, as curas que Jesus realizou, as dores que Jesus enfrentou, as perseguições, a crucificação, a morte de Jesus e a ressurreição de Cristo. Então todos esses evangelhos vão falar sobre toda a trajetória de Jesus. Em especial, esse livro de Mateus, que foi escolhido, esse discípulo foi escolhido por Jesus. Mas nem sempre ele foi um discípulo, nem sempre ele foi um cristão. A Bíblia vai dizer que antes de ser discípulo, Mateus era um publicano. Ou seja, era um cobrador de impostos do Império Romano. E os judeus que trabalhavam naquela época como cobrador de impostos, como publicano, era mal visto pelo seu próprio povo. Era odiado, era julgado, as pessoas não queriam ter perto. Então ele era mal visto. Ele tinha má reputação entre o seu povo. Por quê? Os publicanos, eles não só cobravam os impostos das pessoas, mas cobravam a mais para tirarem parte do lucro. Então por isso que eles eram mal vistos pelo seu próprio povo, pelo povo judeu. E eu lendo sobre essa parte, o Senhor já falou comigo. Mateus seria uma pessoa que não seria escolhida como discípulo. Uma pessoa corrupta, uma pessoa que não conhecia Deus, uma pessoa que estava indo contra o seu próprio povo, fazendo aquilo que talvez ele sabia fazer, talvez era a sua única profissão. Então ele estava ali, levando a sua vida. Mas Jesus vai escolher Mateus. Eu e você escolheria qualquer outra pessoa. A gente não escolheria um publicano. A gente não escolheria um cobrador de impostos. E nessa noite o Senhor trouxe ao meu coração: ei, eu que te escolhi. Muitas pessoas lá fora podem não dar nada por mim e por você. Muitas pessoas nos julgam. Muitas pessoas até colocam limite, né? Quero ver até quando ela vai ficar na igreja. Quero ver até quando ela vai permanecer de pé. Mas eu te digo nessa noite, o Senhor quem te escolheu. Não foi nós que escolhemos o Senhor. Primeiramente foi Ele que nos escolheu. E nos chamou. O Senhor nos chamou para um grande propósito. Para uma grande missão. Missão essa que as pessoas lá fora ainda não entendem, porque não conhecem o Senhor. Mas o Senhor vai chegar até Levi, chamado Mateus. Simplesmente vai chegar. Mateus estava trabalhando lá, no lugar de costume, e vai dizer: Levi, Mateus, segue-me. E Mateus simplesmente vai levantar e seguir Jesus. Com certeza Mateus já vivia um vazio dentro da sua alma. Mateus com certeza sabia que aquilo que ele estava fazendo não era certo. O vazio da nossa alma, que o mundo não vê, que muitas das vezes a gente se encontra alegre. A gente entra aqui alegre, mas o Senhor, Ele sonda e conhece os nossos corações. Provavelmente ele estava fazendo aquilo ali porque talvez era a única coisa que sabia, a única coisa que levava sustento para dentro da sua casa. E nós entendemos que quando Jesus chega até Mateus e chama ele, e ele levanta e começa seguindo Jesus, seguir Jesus é deixar tudo.
seguir Jesus por onde Jesus estava indo. Então ele levanta e segue porque ele sabia quem estava chamando ele. Ele reconheceu aquela voz. Esse homem é diferente. Esse homem não é como os outros, ele tem algo diferente. Como ele sabe o meu nome, como ele sabe que eu estou aqui, como ele sabe quem eu sou. O Senhor nos conhece. O vazio que muitas das vezes se encontra dentro de nós, o Senhor conhece. E mesmo assim o Senhor nos chama. O Senhor nos escolhe para um propósito muito grande. Muitas das vezes nos sentimos pequenos, nos sentimos tão incapazes. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você foi escolhido, você é escolhido. Antes mesmo de ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor te escolheu para uma missão, para um grande propósito. E quer saber mais? Ele conta com você. Ele conta comigo para que o reino dele possa crescer, para que mais vidas possam conhecer o Senhor. Ele conta comigo e com você. E no início do capítulo 24, se a gente voltar um pouquinho, capítulo 24, a Bíblia vai falar sobre os sinais que precederão a vinda de Cristo. E vai falar sobre guerras, sobre fomes. Aqui foi falado nessa noite sobre guerra, fome, pestes e terremotos, além da aparição de falsos profetas. No capítulo 24, o Senhor está alertando os seus discípulos, falando o que aconteceria nos finais do tempo. E o que nós mais temos visto hoje em dia é guerra, é nação contra nação, é filho contra pai, é pai contra filho, é pais que abandonam os filhos, é os filhos que se revoltam e saem de casa. Mas a Bíblia diz que isso é apenas o princípio das dores. Nós não podemos nos assustar, mas como foi falado aqui, nos preparar, porque é apenas o início. Muitas coisas ainda vão acontecer. O Senhor Jesus já havia nos alertado. Muitas coisas nós vamos ver, mas não temos que ter temor, não precisamos ter medo. O Senhor está conosco. É necessário que essas coisas aconteçam, porque a palavra do Senhor precisa se cumprir. Então haverá guerra, haverá fome, haverá pestes, mas ainda não é o fim, é o princípio. Mas há uma esperança para a igreja, de que Jesus voltará para nos levar. Aleluia. E no capítulo 25, que é o capítulo que nós lemos, vai falar sobre a parábola, nessa noite já foi falado também, das 10 virgens. E nessa parábola, nós vemos uma história muito importante, mas para nós entendermos melhor, o que são parábolas? As parábolas são histórias curtas e simbólicas, contadas por Jesus, para ensinar verdades espirituais, morais ou práticas. Ele usava situações do dia a dia, como agricultura, pesca, relações familiares, para facilitar a compreensão de verdades profundas sobre o reino de Deus. Um exemplo dela é a parábola do semeador, onde Jesus nos explica que a palavra de Deus é recebida, mas ela pode ser frutífera ou não, vai depender do solo. Então o semeador ele saiu para semear e cada terra teve uma reação diferente daquela semente. Mas no solo que estava fértil, aquela semente que foi semeada, ela frutificou. Então as parábolas eram histórias curtas, que Jesus usava para dar um exemplo, para ficar mais fácil o entendimento das pessoas naquela época. Então ele vai dizer, o exemplo é essa parábola. Aqui a semente seria a palavra de Deus. Então nem sempre a palavra vai ser semeada e vai frutificar. Porque muitas das vezes o solo vai estar infértil. O solo vai estar seco, vai estar pedregoso, então a palavra não vai frutificar, a semente não vai crescer. Mas quando ela for semeada em solo fértil, logo a semente vai crescer. Então essa é uma das parábolas que nós vemos, né, como exemplo. Mas ele vai falar sobre outras parábolas também. A parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida e de outras mais. Essas são apenas algumas das muitas parábolas encontradas na Bíblia. Cada uma com uma mensagem poderosa e relevante para a vida espiritual. E no início desse capítulo, dessa parábola, a Bíblia vai dizer que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Aqui o Senhor vai nos explicar. O Senhor estava conversando com seus discípulos e ele vai dizer, olha, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram para se encontrar com o noivo. E a parábola vai enfatizar, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Aqui o Senhor está dando
uma semelhança de como será o reino dos céus. E vai dizer, as nécias levaram somente as suas lâmpadas, mas não levaram azeite. Porém, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite em reserva. Falar de azeite é falar de unção, é falar do Espírito Santo. O que nós mais temos visto por aí é pessoas despreocupadas com o azeite, despreocupadas com a unção. Acham que basta vir para a igreja, basta estar aqui. Mas se nós estivermos vazios, o noivo voltará. E as nossas lâmpadas, elas vão se apagar. Meu Deus. Então é necessário nós buscarmos o azeite. É necessário buscarmos a unção. Não basta somente vir aqui. Mas como foi louvado, Senhor, me enche. Senhor, me enche do Teu Espírito Santo. Porque, meus irmãos, é impossível vivermos no mundo aí fora, nas nossas lutas diárias, vazios. Sem nada para oferecer às pessoas que muitas das vezes se apresentam a nós, nos falando sobre as suas dificuldades, e nós, se estivermos vazios, vamos falar, é impossível mesmo. Se nós estivermos vazios, as pessoas irão chegar até nós, irão falar os seus problemas, e nós iremos apenas ouvir, sem mostrar um caminho, sem falar sobre Jesus, porque estaremos vazios. Então há uma importância de se encher. Há uma importância da Igreja de Cristo estar preparada para aquele grande dia. E pode ser que demore. A Bíblia vai dizer que o noivo demorou e todas adormeceram. As nécias, as loucas e as prudentes adormeceram. Muitas das vezes, durante a caminhada, vai vir o cansaço. Vai vir a fadiga. É normal, porque nós somos seres humanos, nós somos de carne. Nós não podemos nos esquecer que nós somos humanos. É normal o cansaço vir, muitas das vezes a gente se sentir desanimado, querer parar, querer retroceder, mas não podemos. Já não há mais essa escolha para nós. Adormecer, aqui na Bíblia, fala sobre o sono normal, o sono físico. Mas trazendo para o âmbito espiritual, é falar sobre sono, sobre morte espiritual. E nós temos que estar despertos. Temos que estar alertas. Assim como as noivas prudentes, que além de levar as lâmpadas, levaram azeite e reserva. Eu imagino essas noivas saindo de casa, pensando assim, eu creio que o noivo não vai demorar, mas e se ele demorar? E as loucas não. Eu vou levar só esse tanto da lâmpada, esse azeite que está na lâmpada, porque normalmente ele não demora. Nós vamos nos encontrar com ele rápido, então não há necessidade, vamos logo. Muitas pessoas estão vivendo assim, despreocupadas. Não estão dando valor à unção, ao Espírito Santo de Deus, à importância de tê-los dentro de nós. E quando o noivo volta, vai ouvir um grito à meia-noite. Aí vem o noivo, e todas elas vão se levantar. E as nécias vão dizer à prudente, eu imagino ela já olhando a lâmpada, está apagando. Me dá um pouco do seu azeite. Sabe aquele desespero? Me dá um pouco do seu azeite. Aleluia. E as prudentes vão dizer, não posso te dar, porque senão vai faltar para a gente e para vocês. Vai lá comprar. Corre lá, quem sabe dá tempo. Vai lá comprar com os que vendem. E elas vão na esperança de que irão conseguir comprar e dar tempo de voltar para se encontrar com o noivo. E as prudentes foram ao encontro do noivo. E a porta se fechou. E mais tarde, quando as nécias, quando as loucas voltaram, elas clamaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Por isso que há importância, porque a Bíblia diz que nem o Filho do Homem sabe o dia, e que ele virá buscar somente o Pai. Somente Deus sabe o dia e a hora, nós não sabemos. Por isso a importância de estar preparado hoje, de estar preparado amanhã, de estar preparado todos os dias, de estarmos com azeite reserva, com as nossas lâmpadas acesas, para quando nós ouvirmos, aí vem o noivo, nós poderemos ir de encontro a ele. E a partir do versículo 14, nós vamos ver sobre a parábola dos talentos. O versículo 14 é o versículo que nós lemos como tema nessa noite.
dos talentos. Mas o que são talentos? O talento era uma moeda. A moeda era uma unidade monetária. Então era como se fosse o dinheiro naquela época usado por eles. Então a Bíblia vai dizer que o reino dos céus também é semelhante. O versículo 25 fala sobre a parábola das 10 virgens. No versículo 14 vai falar sobre a parábola dos talentos. Os dois vão falar sobre o reino dos céus. E vai dizer assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que partiu de viagem. Esse homem vai partir de viagem e vai chamar os seus servos. E vai confiar os seus bens. Então aquele homem vai chamar os seus servos, são 3. E a cada um ele vai dar uma quantidade de dinheiro, vamos dizer assim. Ao primeiro ele vai dar 5 talentos. Ao segundo ele vai dar 2 talentos. E ao terceiro ele vai dar 1 talento. A parábola vai dizer, a cada um de acordo com a sua capacidade. Então o Senhor vai chamar os seus servos e ele sabe, esse aqui eu posso dar 5, esse aqui eu posso dar 2, esse aqui eu posso dar 1. E ele vai partir de viagem. Aleluia. E o que havia recebido 5 talentos, ele vai sair imediatamente e vai multiplicar e ganhar mais 5. Ele não vai ficar parado, ele vai ganhar 5 talentos e ele vai correr para multiplicar aquele dinheiro. E vai ganhar mais 5 talentos. E o que havia recebido 2 talentos, saiu também imediatamente e conseguiu mais. O que havia recebido 2 talentos, também saiu imediatamente e conseguiu mais 2 talentos. Então o primeiro que tinha 5 agora tem 10. E o segundo que tinha 2 agora tem 4. Mas o que havia recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e aceitou conta com eles. Essa parábola é o Senhor contando. E o primeiro servo vai se apresentar ao Senhor. Senhor, aqui os talentos que o Senhor me deu. O Senhor me confiou 5. Olha, eu consegui mais 5. Eu trabalhei, eu corri atrás e consegui mais 5 talentos. E o Senhor respondeu: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O segundo servo também vai se apresentar ao seu Senhor e vai dizer: Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. E eu trabalhei, corri atrás e consegui mais 2 talentos. Olha aqui. E entregou ao seu Senhor e ele vai ouvir a mesma coisa. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E o terceiro servo, que havia recebido quantos talentos? 1 talento. 1 talento. Disse ao seu senhor: eu sabia que o Senhor é um homem severo, por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, está aqui o que lhe pertence. Então aquele terceiro servo vai sentir temor, vai sentir medo. Ele sabe, meu Senhor, ele é severo. Ele colhe onde ele não planta. Então eu vou esconder isso aqui, porque pelo menos quando ele voltar, eu sei onde que está. Eu vou lá, vou pegar e vou entregar para ele. Não vou perder. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. O Senhor daquele servo ordenou que tirassem o talento que ele tinha e entregasse ao que tinha 10. Então o que tinha 1, que havia cavado e escondido, vai ser tomado, esse único talento dele vai ser entregue ao que tinha 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o pouco lhe será tirado. E a parte mais forte dessa palavra: lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu creio que só falando assim, essa parábola, sem trazer a explicação, alguns aqui já entenderam. Meu Deus. Mas vamos lá. Esse homem que saiu de viagem é semelhante a Jesus. Jesus disse: ei, eu vou para o Pai, vou preparar morada para vocês, mas eu vou voltar. Não nos disse o dia, não nos disse a hora. Ele disse: eu vou voltar, vou preparar morada para vocês e vou vir buscá-los. Então Jesus saiu de viagem, como esse homem.
Mas ele vai chamar os seus servos e vai confiar os seus bens. Nós somos servos do Senhor. E assim como esse homem confiou nos seus servos entregar aqueles talentos, aquela moeda, o Senhor confiou em nós para entregar algo muito especial. Algo muito especial, o que é? Os dons, os talentos. O Senhor entregou à igreja. Aqui há variedade de dons. Nem todos aqui cantam, nem todos aqui pregam. Cada um de nós, o Senhor derramou dons e talentos. Confiou os seus bens. Isso é interessante porque confiar, nós não confiamos em qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que a gente chega e entrega algo especial que nós temos. Mas o Senhor confiou em mim e em você para entregar os seus dons. E Ele diz, os dons não é teu. As pessoas podem dizer, você louva bem, você é uma bênção, mas não é teu, é dele. E assim como esse Senhor voltou para buscar o que era dele, Jesus também vai voltar para buscar aquilo que está conosco, os dons e os talentos que Ele derramou sobre a sua igreja, que Ele nos entregou, nos confiou. Ele vai vir para buscar. E assim como esses servos prestaram conta, tiveram que se apresentar, naquele grande dia nós também teremos que nos apresentar diante do Senhor. E Ele vai nos dizer, cadê aquilo que eu te entreguei? Cadê aquilo que eu te confiei? Falar sobre dons e talentos é falar sobre posicionamento. Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu não sei fazer nada. E a gente acha que somente dom é pregar, cantar. A Bíblia fala sobre a história de uma mulher que costurava roupas para os pobres, para as viúvas. E essa mulher, quando ela morre, que ela vai ficar doente, ela vai morrer, ela vai ressuscitar. E eu achei interessante porque o Senhor ressuscitou ela. Só costurava roupa para os órfãos, para as crianças que não tinham pais, para as viúvas que estavam sozinhas. Só que o Senhor só ressuscita aquele que trabalha para a obra. O Senhor só dá vida para aquele que trabalha para o crescimento do seu reino. Para que ressuscitar ela se ela não estava fazendo nada? Para que dar vida para ela novamente se ela não estava fazendo nada? É o momento de nos levantarmos como igreja do Senhor e usarmos aquilo que o Senhor nos entregou. Se o Senhor te chamou para costurar, costure. Se o Senhor te chamou para fazer comida, cozinhe. Se o Senhor te chamou para limpar a igreja, limpe. É o teu chamado, então faça com alegria. Se o Senhor te chamou para evangelizar nas ruas, para ser uma pessoa que não vai ser muito conhecida, então faça. É o que o Senhor te entregou. Muitos talentos não são reconhecidos, não vão ser falados. Mas se o Senhor te entregou, é para você fazer. O Senhor te escolheu. E a cada um vai se apresentar. E nós teremos que nos apresentar diante do Senhor, apresentando a Ele aquilo que Ele nos entregou. Lá no livro de 1 Coríntios, vai nos dizer assim, 1 Coríntios, aleluia, Jesus. Se os irmãos quiserem me acompanhar, no capítulo 12. Tem como tema os dons espirituais. Versículo 4. 1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 8. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como quer, a cada um conforme a sua capacidade. O Senhor te entregou. A Bíblia fala que aquele servo que escondeu o seu talento, ele teve medo do seu Senhor. E muitos de nós, muitas das vezes, nos acovardamos
ficamos com medo, então preferimos esconder. Esconder aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor nos confiou. E assim como aquele servo imediatamente foi lá, pegou aquele talento, cavou um buraco na terra e escondeu. Muitos de nós, muitas das vezes, durante a nossa caminhada, escolhemos esconder, ficar na caverna, ficar escondido, ficar só no banco. Não quero, porque eu sei que é guerra espiritual, quando a gente se levanta, tanta coisa que acontece. Então, escolhemos. Ele escolheu esconder o talento, ele não perdeu. Ele não estava indo multiplicar aquele talento e perdeu, por um acaso, não. Ele escondeu, esconder. E há um perigo nisso, porque diferente dos outros servos que vão ouvir, servo bom e fiel, você foi fiel um pouco, sobre muito eu te colocarei, vem e participe da alegria do seu Senhor. Ele vai ouvir servo mau e negligente. E aquele servo vai ser lançado nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. A palavra do Senhor é clara, não podemos esconder. O Senhor te chamou, então se levante. Não há mais tempo a perder. Assim como o capítulo 24 e o capítulo 25 fala sobre o reino dos céus, nós entendemos que é momento de despertar. É momento de se levantar e usar as armas que o Senhor nos entregou. Porque o mundo lá fora e o inimigo das nossas almas, ele não cansa. Ele investe a todo tempo para destruir a igreja, para destruir o povo de Deus. E nós não podemos estar escondidos, cabisbaixo, não quero fazer, não quero ir, não quero falar, não quero me expor. Ei, se levante como soldado de Cristo, preparado para a batalha. O mundo espiritual, ele existe e ele é real. E a igreja está sendo bombardeada a cada dia. Ei, mas comigo e com você está o general de guerra. Que eu nunca vi aqui na Bíblia que ele perdeu uma batalha. O teu Deus nunca perdeu uma batalha. Mas se levante. Deixe o medo para trás. E entenda que se o Senhor te entregou, se Ele te confiou algo, Ele vai te capacitar para isso. Ele não vai te deixar sozinha nisso, não. Não tenha medo. Esse servo, ele foi negligente porque ele poderia pelo menos pegar aquela moeda e ir aos banqueiros. Porque se ele deixasse no banco, aquele dinheiro sozinho ia render pelo menos os juros. Mas nem isso ele quis fazer. Ele quis o caminho mais fácil, que era esconder. Eu vou deixar aqui. Porque quando ele voltar, eu vou lá exatamente no lugar onde está e vou entregar para ele. Porque eu sei quem ele é. Nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos o seu poder. Nós sabemos quem ele é. E muitas das vezes nos esquecemos do seu poder. Nos esquecemos para que ele nos chamou. E vivemos nossas vidas rotineiras sem nos preocupar de estar preparados para a sua volta. Porque ele virá e teremos que entregar para ele. Quem vai poder dizer ao Senhor, aqui está os talentos que o Senhor me entregou, aqui está as obras. Aqui está, Senhor, as minhas obras. Ou as nossas mãos estarão vazias diante do Senhor. Assim como esse noivo, voltando na parábola das 10 virgens, demorou, o Senhor pode até estar demorando, mas ele voltará. E temos que estar preparados. E muitas pessoas até dizem assim, ele não vai voltar por agora porque ainda falta muita coisa para acontecer. E é verdade. Mas ele pode voltar para mim e para você em particular. Ele pode voltar para mim e para você ainda nessa noite. E aí, como está a minha vida, como está a sua? Então é noite de arrependimento. É noite de entrega. É noite de posicionamento. Senhor, eu não quero ser como servo mau e negligente. Eu quero me posicionar. Eu não sei como que eu vou fazer isso, eu tenho medo, eu não acredito em mim, mas eu confio no Senhor. Porque se o Senhor me chamou, o Senhor irá me capacitar. Eu não vou mais dar ouvido, Senhor, ao medo, que muitas das vezes vem para me neutralizar, para me dizer que eu não vou ser ninguém, que eu não vou conseguir fazer. Eu vou confiar e eu vou dar ouvidos à tua palavra. Eu vou dar ouvidos ao teu Espírito Santo. Saia daqui com essa palavra nessa noite. O Senhor te entregou algo muito especial. Ele confiou em você. Muitas das vezes temos sonhos também e achamos que são sonhos normais. Mas muitas das vezes o Senhor fala conosco por sonhos
por revelações, nos chamando para um particular, nos chamando para perto, nos chamando para ler a Bíblia. Porque através da Bíblia, nós vamos ouvir a voz do Senhor e vamos entender quem é que está nos chamando. Não feche os teus ouvidos à voz do Espírito Santo. Não dê prioridade às outras coisas. A correria é grande, nós temos vivido os dias de correria. Mas dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Se a única hora que você tem para orar é de madrugada, separe um horário e ore de madrugada. Fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Para que o Senhor me chamou? Eu não acredito que eu estou aqui na tua presença para viver somente sentada, sem fazer nada. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero ir de contra as almas que estão ali perdidas, precisando de mim, precisando da tua igreja. Que o Senhor venha falar melhor o coração de cada um de vocês. E eu olhando daqui, eu imagino Deus olhando para vocês e entregando a cada um algo muito especial. E confiando em cada um algo muito especial. Mas é importante lembrar que teremos que prestar contas ao nosso Senhor. E que venhamos apresentar a Ele nossas mãos cheias. E entregando, Senhor, olha o que eu fiz. Olha as obras. Olha as almas que eu ganhei para o Senhor. Apresentando ao Senhor as nossas obras. Sem estarmos com as nossas mãos vazias. Sem termos que correr lá e enterrar aquilo que nós enterramos por negligência nossa. Que nós venhamos ter algo a apresentar ao Senhor. Porque Ele está voltando. O Senhor está voltando. É os últimos dias da igreja aqui nessa terra. Não temos tempo a perder com as outras coisas, com coisas vãs que nada vão acrescentar em nós. Não há mais tempo a perder. Temos que nos posicionar e nos levantar. Amém, meus irmãos? E essa palavra que eu deixo para o seu coração, que o Espírito Santo venha falar melhor, venha ministrar o coração de cada um. Em nome de Jesus.